O governo Lula montou uma grande aliança aí com o que começou a ser chamado de campo democrático, né? Só que aí, será que essa coalizão aí entrega o que promete? Ou será que esse jeito de governar aí só custa caro lá no parlamento e não entrega o que precisa? Uma coisa aqui pra gente pensar. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada. É mais ou menos esse o paradoxo. Ao meu lado, o João Carvalho, vocês podem assistir ele no YouTube, tem aí a arroba em cima. Eu vou introduzir essa discussão a partir de uma fala do Safatli, lá no ICL, questionando esse método Lula de conciliação. Será que isso está fazendo bem para o Brasil? Porque assim, o parlamento não está entregando, né? O governo foi lá, colocou a PL das fake news, ou o PL, né? Projeto de lei. E o que rolou? Teve que tirar no mesmo dia. Não tinha voto para aprovar. Então, assim, tá saindo caro esse apoio, mas não tá entregando. Ou tá? Vamos lá, com o Safatli. De coalizão, onde a coalizão não funciona, simplesmente. Ou seja, a gente paga o preço de ter que montar um governo de grande coalizão. Eu digo pagar o preço, porque isso significa você ter que negociar continuamente no interior do governo uma série de forças que são forças heteróclitas, não são forças que estão querendo a mesma coisa, elas querem coisas muito diferentes. Isso com a promessa de que se o governo precisar de algum tipo de maioria parlamentar, ele terá. Só que o que está sendo visto é que, na verdade, ele não tem esta maioria. Ou seja, você... venderam e não entregaram, né? Não é isso? Ó, volta aqui, ó. É simples assim ou não é? Algum tipo de maioria parlamentar, ele terá. Só que o que está sendo visto é que, na verdade, ele não tem esta maioria. É isso aí. Era comprar todo mundo e terá. Terá. Só que não tem. Não foi isso? Terá. Só que não tem. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada. É mais ou menos esse o paradoxo. Eu insistiria que isso já está acontecendo. Aconteceu em vários outros países latino-americanos. Agora vem, ó. Agora vem, João. Agora vai bater. Agora vai bater. A mudança de ventos, a volta dos governos de esquerda na América Latina, toda essa alegria aí, ó, agora vai doer. São governos de esquerda que procuram fazer grandes alianças para garantir governabilidade. Foi assim no Chile do Boric, foi assim nos... Onde ele teve dificuldade, não conseguiu lá mudar o que precisava, né? Uma nova constituição e tal, num país que é muito complicado, viu? Privatizaram até a água, rapaz. Tem região em que a água é abundante e o camarada tem que escolher se lava roupa ou se faz um cozido lá para a noite. Primeiros meses do Petro, do governo da Colômbia, e os resultados são todos os mesmos. Você não consegue fazer passar aquilo que você necessita passar. Então é simplesmente só uma maneira de travar governos. Você tem várias alternativas nesse caso. Por exemplo, a alternativa do Boric foi ir até o suicídio, ou seja, foi tentar sustentar isso até o momento em que o governo começa a ser obrigado a aplicar pautas que não são pautas de um governo de esquerda. Por exemplo, o governo Boric tem uma política de segurança, de combate ao narcotráfico, que não deixa nada a dever a um governo tradicional de direita, né? Agora, você tem outras alternativas, por exemplo, o governo da Colômbia, o governo Petro, ele resolveu efetivamente terminar com a coalizão. Ele tentou passar as reformas que ele queria, viu que não tinha base parlamentar para isso e entendeu que não ia ganhar nada. Então, ele terminou a coalizão, ele reconfigurou o seu governo e falou, não, a gente vai agora ganhar na rua, a gente vai partir para a mobilização direta. Por mais que isso possa ter problemas, eu diria que há uma vantagem nesse tipo de processo. Porque quando você vai abrindo mão de tudo que você significa para conseguir alguma coisa e no final não consegue nada, você fica sem nada, ou seja, você desmobiliza radicalmente a sua base, certo? E você ainda não consegue entregar nada concretamente. Foda essa fala, né? A conclusão final ali é meio triste. Ele faz a ressalva, o exemplo depois do exemplo da Colômbia, que não é bem assim, como ele pinta no início e joga ali junto com o Chile, então tem suas peculiaridades, o João pode abordar isso, né? Mas no final a história é essa, cara. Você escolhe fazer tua coalizão com aqueles que já foram chamados de os 300 picaretas do parlamento, aí você aliena a sua base social. E aí nesse processo você fica sem nenhuma coisa
e nem outra, né? E o Safatli acha que isso está acontecendo neste exato momento com o governo Lula, né? E eu pergunto ao João se não seria legal fazer como o pessoal está fazendo na Colômbia, não? Cara, eu vou me permitir fazer uma breve digressão aqui para a gente lembrar de um exemplo histórico do Chile, né? Porque as coisas têm uma tendência a acontecer primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Quando a gente teve o golpe militar chileno, né, pouco antes de Salvador Allende, né, se tornar um Marte Vermelho, sendo assassinado, né, a gente teve uma visita muito prolongada do Fidel Castro ao Chile. O Fidel passou quase 2 meses no Chile, passou 1 mês e tanto no Chile, andando pelas ruas, o pessoal ficou louco, a CIA falou assim, eles vão dar o golpe, vão fazer uma nova Cuba aqui no Chile. E numa das conversas que fica registrada, o Fidel vira para o Allende e fala, Allende, você está perdendo as ruas. Eu passo pelas ruas, eu caminho nas ruas e eu vejo as mobilizações da direita e você está tentando se manter na institucionalidade, você está perdendo as ruas e quem perde as ruas perde o poder. E o Allende falou, não, fica tranquilo, porque tem um general novo, tem um menino novo aí dentro dos militares que me apoia muito, então eu tenho esse apoio institucional. Ele chama Pinochet, é um rapaz bacana, vou te apresentar ele aqui. O resto é história, né? Então o que a gente vê? A gente vê certos erros do passado sendo repetidos no presente. Por quê? Porque a social-democracia é a antessala do fascismo. Tá? Uma coisa que precisa ser deixada muito clara é que é impossível você servir a 2 senhores antagônicos ao mesmo tempo. Um dos 2 está sendo enganado, um dos 2 está sendo ludibriado. Não é possível servir ao povo e aos inimigos do povo ao mesmo tempo. E os elos de uma corrente têm uma tendência de se romper aonde eles são mais fracos. O PT já sofreu isso no passado. E vem caminhando para sofrer isso de novo no futuro. Eu espero, de coração, que esse sapo aprenda a não atravessar o escorpião na lagoa. Mas acho difícil, sabe por quê? Porque todo lugar em que foi implementada a ideia social-democrática de conciliação do povo com os seus inimigos, isso terminou inexoravelmente na traição do povo e na instauração dos inimigos do povo, na manutenção e no aprofundamento da expropriação por parte do status quo, por parte daqueles que se mantêm no poder. Se o PT, nos seus governos 1, 2, 3 e 3,5, porque não chegou a terminar o 4, né, ele foi cada vez mais fazendo alianças espúrias para tentar manter a sua institucionalidade, até que houve uma ruptura completa, porque eles se aperceberam que não havia base de apoio. O PT entra neste momento no governo Lula III com uma frente tão ampla que ela deixa de ser uma frente e passa a ser um círculo. Né? A frente antifascista é tão grande que nós temos fascistas contra o fascismo. A frente antifascista é tão grande que parte da base engloba, inclusive, o partido de Sérgio Moro, né? Então a gente tem essa excrescência que é completamente incontrolável. O Boric no Chile, né? E já foi um erro depois. Gente, vamos lembrar o que foi o Chile. A gente teve uma longa manifestação popular, as massas populares reunidas por um ano inteiro nas ruas, brigando contra aquilo que foi o laboratório do neoliberalismo nas Américas. O Chile tem o maior índice de suicídio entre os idosos, porque o idoso chileno, que teve a sua previdência privatizada, recebe em média 40% do salário mínimo chileno. Nós temos o maior índice de cometimento de crimes entre idosos, porque parte dos idosos que não tem coragem de se matar prefere ser preso porque na cadeia ele tem acesso a remédio e comida, tá? É disso que nós estamos falando aqui.
Quem eram os Chicago Boys que estavam no Chile servindo a um ditador? Um deles, Paulo Guedes. Nos lembremos aqui de que tipo de projeto era capitaneado para o Brasil. Ao se tentar combater esse projeto dentro da institucionalidade, é necessário ceder, ceder e ceder. O Vladimir Safatli falou isso com outras palavras, o que eu vou falar agora. Quem abandona a pauta máxima para brigar pela pauta mínima termina sem pauta nenhuma. O PT já caiu uma primeira vez por não mobilizar e, por mais do que não mobilizar, por alienar as massas populares. Reconheçamos todos os acertos, mas aprendamos também com os erros. Um dos grandes erros foi o abandono da politização das massas e uma inserção meramente financeira, meramente capitalista dessas massas. Ao primeiro momento que bate um vento e deixa de cair migalha da mesa de banquete, o que suco ferve. Só que quem aceita o croissant que cai da mesa e alimenta-se no chão, nunca mais vai ver o banquete. Nós começamos por dividir o pão, mas a nossa função é tomar o moinho, é tomar a produção do pão. A gente tem que entender o limite da conciliação. Qual que é o limite da conciliação? É o lucro, é o interesse do capital, é a manutenção do sistema. Se chegar num ponto em que se note que não há mais a necessidade de manutenção deste pacto e que se pode colocar um novo impeachment para se tirar, e vamos lembrar aqui, gente, impeachment é um processo político, tanto que os impeachmentados a posteriori recebem um processo judicial. Dilma não perdeu seus direitos políticos, Collor perdeu seus direitos políticos. Aquilo é um processo judicial. O processo do impeachment é um processo meramente político. Tudo que se requer para que haja o impeachment é uma vontade política da maioria constituída. Para se perder essa maioria, gente, basta um vento. A gente está vendo dois exemplos históricos contemporâneos antagônicos. O do Chile e o da Colômbia. Acho que o Safatli foi muito correto na sua colocação. Porque enquanto o Chile está caminhando a passos largos para voltar com a direita ao poder, uma vez que conciliou e cedeu até que cedeu tudo, o Petro está optando por um outro caminho. E optando por um outro caminho, o Petro está conseguindo pequenas vitórias que eram impensáveis na Colômbia. A Colômbia, gente, não é o Brasil. A Colômbia é o proxy dos Estados Unidos dentro da América. Nós estamos falando de um país muito menor que o nosso, que tem mais de uma dezena de bases americanas ali dentro. Nós estamos falando de um país onde a guerra às drogas, que não é uma guerra às drogas, é uma guerra ao povo, vem sendo vencida pelas drogas ano sim e ano também. Nós estamos falando de um narcoestado, onde o narco-estado foi institucionalizado e protegido pelo grande irmão do norte. Ainda assim, quando há o enfrentamento, quando há a mobilização das massas populares, se percebem vitórias. O MAS aprendeu isso muito bem na Bolívia. O MAS foi extirpado porque foi conciliando e conseguiu voltar. Conseguiu voltar por quê? Porque ele ainda tinha base popular. Quem trouxe o MAS de volta não é o lindo poncho do Evo. Quem trouxe o MAS de volta são as massas mobilizadas do povo boliviano que conseguiu se revoltar contra o golpe que foi instituído contra o Estado boliviano. Então isso é um cautionary tale, isso é uma caução, um conto que está nos sendo mostrado e que está sendo nos dada a oportunidade de avançar.
Eu espero que o governo capitalize esse primeiro momento. Vamos lembrar, gente, que acabou de sair uma pesquisa de popularidade do governo Lula, onde ele está com níveis superiores no começo ao que ele teve no Lula 1. Se esse capital político for usado para mobilizar a massa, se a institucionalidade do Estado for usada para mostrar às pessoas o que ocorre de verdade, as necessidades, há uma possibilidade da gente se aproximar da Colômbia. Se a gente tentar ceder, ceder e ceder, nós viraremos um novo Chile, uma nova Bolívia.